Quando Sêneca era jovem, ele foi acusado de adultério com a sobrinha do imperador e por isso ele foi exilado para Córcega. O exílio de Sêneca causou uma imensa tristeza na sua mãe, Élvia, que teve dificuldades de lidar com a ausência de seu filho. Assim, ele escreveu várias cartas para ela, consolando e convencendo ela de que, mesmo exilado, ele não estava limitado intelectualmente e espiritualmente. Em uma de suas cartas, ele enfatizou que a tristeza da mãe dele se baseava em um pensamento equivocado sobre o exílio. Ser banido de Roma e enviado para um lugar remoto parecia ser um castigo terrível envolvendo solidão, miséria, como se estivesse num lugar horrível e distante. No entanto, Sêneca argumentava que a maioria das pessoas se deixava levar pela primeira impressão das coisas. Na realidade, o exílio não era tão ruim assim. Era apenas uma questão de mudança de um lugar para o outro. Não é tão terrível como muitos pensam. Além disso, a residência de Sêneca na Córcega permitiu que ele escrevesse, refletisse e até conhecesse muitas pessoas novas. Portanto, a percepção de Élvia sobre o destino de seu filho não correspondia à realidade. Em primeiro lugar, a vida na Córcega era muito melhor do que ela imaginava. E em segundo lugar, a ideia de que o exílio era um evento infeliz também não era precisa. Por mais convincentes que sejam, os pensamentos não são necessariamente fatos e Sêneca tinha consciência disso. Além disso, nossos pensamentos muitas vezes são ilusórios, irracionais e completamente sem sentido. No entanto, frequentemente nós interpretamos pensamento como verdade. Essa interpretação equivocada pode ser perigosa, não só para nós, mas também para outras pessoas. Nossos pensamentos podem nos enlouquecer, criando histórias terríveis sobre a realidade sem muita prova real. Ou podem nos atormentar, sendo excessivamente críticos conosco e com outras pessoas. E quando grandes grupos de pessoas abraçam uma ideia irracional e falsa como verdade, levando o ódio coletivo e a hostilidade, as coisas podem se tornar bastante cruéis. Mesmo que seja um mestre em se passar por verdade, um pensamento é apenas um pensamento. E só porque você pensa em algo, não significa que isso seja verdade. Afinal, o que é um pensamento? O que são pensamentos? Os pensamentos representam a verdade sobre o mundo exterior? Da onde eles vêm? Muitos pensadores se preocupam com aquilo que eles são bons, que é o pensamento. Uma figura histórica, religiosa e filosófica proeminente no campo do pensamento é Buda, que reconhecia a impermanência dos pensamentos. Eles vêm, eles vão e eles mudam o tempo todo. E nós temos também Kant, que acreditava que os pensamentos são uma forma da mente processar e categorizar o mundo ao nosso redor. Eles são construções da mente em relação ao mundo externo, baseados no que os nossos sentidos percebem, mas não são representações completas disso. Os neurocientistas cognitivos descrevem os pensamentos como consequência de redes neurais complexas dentro do cérebro. Cada pensamento, percepção ou memória que experimentamos resulta da troca de sinais elétricos e químicos entre milhões de neurônios em padrões muito complexos. Portanto, do ponto de vista científico, os pensamentos são resultado de processos que ocorrem em nosso cérebro. Eles são, pelo que parece, construções imperfeitas, frequentemente distorcidas por nossas experiências subjetivas. Embora nossa capacidade de pensar tenha se mostrado útil para a sobrevivência da nossa espécie, os pensamentos nem sempre devem ser aceitos como uma verdade absoluta. Um exemplo do budismo é a percepção ilusória do eu. Os budistas negam a existência de um eu central e imutável. Assim, o eu é apenas uma ideia, uma percepção, uma forma da mente compreender o que não se pode compreender. Por que não podemos confiar nos nossos pensamentos? Porque eles são enganosos. Eles frequentemente tentam representar a verdade mesmo quando sugerem absurdos absolutos. Existem muitas maneiras pelas quais nossos pensamentos nos enganam. Uma forma prevalente de pensamentos enganosos é o fenômeno da generalização excessiva. Nossas mentes tendem a tirar conclusões a partir de um único evento, ou vários eventos, e aplicar essa conclusão a casos em que ele não se aplica. Por exemplo, alguém é atacado e mordido por um cachorro, sem motivo. E essa pessoa agora acredita que todos os cachorros atacam e mordem os humanos sem motivo. Essa pessoa está generalizando excessivamente.
A ideia de que todos os cachorros atacam e mordem humanos sem motivo está incorreta, porque nem todos os cachorros se comportam da mesma maneira com que essa pessoa experimentou. Mas devido à gravidade do evento, essa percepção é forte e persistente. É um pensamento que desinforma e, portanto, não pode ser confiável. Quando, nas nossas mentes, um ou mais eventos se tornam representativos do todo, estamos lidando com uma percepção distorcida do mundo. Existem vieses cognitivos nos quais as pessoas acabam tendo julgamentos confusos e percepções erradas devido a um pensamento falho. Um exemplo de viés cognitivo é o viés do conservadorismo. Isso se refere à tendência humana de não atualizar adequadamente suas crenças quando apresentadas a novas informações, pois dão mais peso às informações antigas, mesmo que se revelem imprecisas. Frequentemente nós vemos isso acontecer com pessoas que têm visões políticas ou religiosas específicas. Essas visões podem ter gerado uma sensação de clareza e segurança, então elas não estão dispostas a mudar isso. Elas defendem essas visões e se apegam muito a elas. E quando elas são confrontadas com novas evidências que desmentem as suas crenças atuais, elas tendem a descartar ou desvalorizar essas informações. É claro que é frustrante para aquelas pessoas que buscam compartilhar informações precisas se deparar com a pura irracionalidade de pessoas com um viés cognitivo assim. Mas infelizmente essas pessoas são simplesmente humanas e mostram como os nossos pensamentos podem ser pouco confiáveis. Outro modo de pensamento pouco confiável é o que a gente pode chamar aqui de catastrofização. A maioria das pessoas tem o que parece ser uma subpersonalidade histérica que perambula nas suas mentes e aparece em determinadas situações. O catastrofista adora extrair informações de viés cognitivo de generalização excessiva. Tudo é permitido desde que alimente a ideia de que as circunstâncias de alguém são terríveis e que estamos caminhando para uma catástrofe. Se necessário, o catastrofista até fantasia, constrói uma história terrível com base na experiência e observações anteriores. Por exemplo, a namorada de alguém está participando de uma festa sem ele. Em seguida, na internet, ele procura um vídeo de um suposto especialista em relacionamento discutindo as chances de uma namorada trair em uma festa. Pouco tempo depois, o pobre homem se deita na cama desesperado e furioso porque o seu lado catastrofista interno convenceu ele de que a sua namorada está traindo. Embora possa haver a possibilidade de que ela esteja traindo, não tem uma prova de que isso seja verdade. O catastrofista, ele construiu uma narrativa apresentando ela como verdadeira, mesmo que seja só uma fantasia. Só que o sofrimento que ele tem é real. Como escreveu o filósofo estoico Sêneca, sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. Às vezes, a mente vai além e cria delírios completos. A mente é muito boa para gerar uma realidade falsa que parece real. Basta observar o conteúdo dos seus sonhos e quão convincentes essas criações da mente podem ser. Além disso, certas substâncias podem induzir a alucinações da mente, que algumas pessoas afirmam ser diferentes reinos da realidade. E é claro que existem também doenças mentais, como a esquizofrenia, que fazem as pessoas ter uma percepção distorcida da realidade, às vezes até ouvindo vozes que mais ninguém consegue ouvir. A menos que essas pessoas estejam realmente conectadas a um mundo que a gente não pode ver, dá para perceber que a mente é sim capaz de distorcer severamente a realidade. E quando os pensamentos podem se tornar perigosos? Se eles não são um reflexo preciso da realidade, mas apenas as nossas interpretações construídas dela, devemos ter cuidado ao aceitá-los como verdades. No entanto, em muitos casos, as pessoas estão ansiosas para considerar certos pensamentos como verdade, especialmente quando essa verdade se alinha com as suas próprias percepções. E antes que percebamos, pessoas com convicções semelhantes, mas imprecisas sobre a realidade, se juntam e formam uma câmara de eco, que aumenta a magnitude dessas convicções. E quando um pensamento errado se espalha, ele pode se tornar muito perigoso não só para nós, mas também para outras pessoas. Em um nível pessoal, os pensamentos podem nos tornar miseráveis, e os estoicos concordariam que como pensamos influencia como sentimos. Mas isso também funciona no nível de grupo. Quando a mídia nos fornece desinformação contínua e julgamentos fortes que despertam ódio e medo nas pessoas, então surgem situações potencialmente perigosas. Essas situações podem incluir violência e até mesmo assassinato em massa, pois a história nos ensina como a fabricação de pensamentos em massa
pode mobilizar milhões de pessoas. Por outro lado, a negação do conhecimento e das informações convencionais também podem ir a extremos. Um exemplo disso é a ideia de que a Terra é plana. A ciência já provou repetidamente que a Terra não é plana. No entanto, existe um grupo de pessoas que estão convencidos de que as fontes científicas que afirmam o contrário disso fazem parte de uma grande conspiração. Esse grupo de pessoas compartilha as mesmas convicções e se isolam das outras pessoas, o que fortalece ainda mais as convicções dela. Elas operam em uma câmara de eco, o que implica uma forte tendência em não aceitar informações provenientes do lado inimigo, que não confirmem ou desafiem as ideias do grupo. Embora faça parte de um movimento maior de anti-intelectualismo, essa sociedade da Terra plana em si não apresenta nenhuma ameaça, mas na história existem muitos casos de crenças que levaram a grandes tragédias. Por exemplo, os julgamentos das bruxas, que surgiram a partir de crenças errôneas de que pessoas tinham que ser executadas porque possuíam poderes sobrenaturais e podiam causar danos e fizeram um pacto com o diabo. Outro exemplo é a convicção persistente de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, amplamente difundida pela mídia mainstream, que levou a uma invasão sangrenta e acabou sendo falsa. Vemos também os perigos de várias instâncias de propaganda estatal que mobiliza grandes grupos a entrarem em guerras, lutando por causas baseadas em mentiras e ilusão. E quão perigoso é quando as pessoas se recusam a mudar o comportamento que foram cientificamente comprovados como destrutivos para o planeta e simplesmente ignoram as consequências como um engano. Então, até no âmbito do julgamento, nossos pensamentos podem ser enganosos. Apenas porque você acha algo bonito, não significa necessariamente que ele seja. Pelo menos não do ponto de vista de todas as pessoas. Agora que percebemos que os nossos pensamentos não são sinônimos de verdade, muitas vezes estão longe disso, podemos começar a não levá-los tão a sério. Geralmente, eles não estão apenas incorretos, mas em muitos casos são criações excessivas de uma mente que se recusa a parar de pensar. Se essas ideias fizeram sentido para você, peço que você, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para que essas informações cheguem a outras pessoas. E se você ainda não é, considere se inscrever aqui no canal. Vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada de autoconhecimento. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.